hoje eu tenho 3 espaços que eu ocupo na terra, porque Deus é Deus da terra. E Ele te coloca onde Ele quer e tira da onde Ele quer. Tá? Isso aí é porque nós temos um corpo e temos locais físicos para nós irmos, não é isso? E tudo do tempo e na hora. Então hoje eu tenho 3 espaços. Lá a minha casa, aqui e o meu escritório. São 3 lugares físicos que Deus me estabeleceu. E creio assim, sem dúvida nenhuma, com certeza, 100%, que foi Ele que me instalou nesses locais. Agora ali eu tenho meus recursos de sobrevivência, ali eu tenho minhas leves e momentâneas também. E você tem que ter essa convicção. Foi Deus que me colocou aqui. Foram os anjos que me instalaram aqui. E muitas vezes você quer até sair, você já viu? E não dá certo. As portas fecham. Pô, quero ir embora, mas não está dando, rapaz. Fica quieta aí, rapaz. Eu te coloquei aí, acabou. É assim. Então Deus também é Deus de locais físicos na terra. O que você tem muitas vezes, ou um carro, ou uma bicicleta, ou uma patinete, seja o que for, tudo provém de Deus. Você tem que só louvá-lo por aquilo, que foi a bênção que veio sobre Abraão. Abraão agradeceu, e reconheceu, e dizimou, porque isso aí significa você contribuindo, não só com a mente, mas mostrando que você realmente ama. Você quer isso aí, você reconheceu isso aí, isso é rico demais. Assim é, pessoal? Então esses lugares físicos são importantes para você, é importante para mim. E ali você vai ter paz, vai ter umas lutinhas. Muitas vezes quando não está dando tudo certo naquele lugar, aí você fica bravo, vou sair daqui também. Calma, aquieta aí, corações. Sabei que eu sou Deus, sabendo que quando Ele mover você dali, saiba, você vai para um lugar bem melhor. Você vai para um lugar bem melhor, porque você tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus, o que ela faz? Nos enriquece. Nunca te para baixo. Nunca retrocede. Sempre avança. Porque é o que está escrito. E se está escrito, nós o quê? Queremos. Acabou. Então ande com essa fé e vai dar tudo certo. Assim é? Bom, mas nós estamos falando sobre os 2 fundamentos. Isso aqui é muito rico. Isso veio assim, a calhar com aquilo que nós estamos vivendo. Fundamento. Se nós não pegarmos ao fundamento correto, nós podemos partir para um outro fundamento, que antes era até bom, mas agora já acabou. Não é mais aquela base ali, a base já me levou para outra, e eu não tenho que ficar preso àquilo. Mas nós temos que conhecer bem o fundamento. Se nós não conhecermos bem o fundamento, vai acontecer isso aí. Vamos lá, Tiago. No texto básico, Mateus 7, 24 ao 27, ele vem dizendo: todo aquele. Quem que é todo aquele? Todo aquele que está ouvindo. Todo aquele que está ouvindo. Todo aquele que Deus quer que ouve isso aí, ó. É Deus que escolhe, tá? Não somos nós. A vontade nossa é que todo mundo ouça, não é isso? Mas é Deus que sabe quem vai ouvir. Ele que vai, Ele tem os predestinados para ouvir isso. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem. Aí ele vem dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Então não é aquele negócio, eu ouvi Deus falando lá no monte, onde levantou um profeta e falou: Suriandalamaia, eis meu servo que eu estou contigo. Não, é a palavra. Isso não é a palavra, isso é uma motivação que já passou há 2000 anos atrás, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Acabou, não tem mais profeta.
Até lá na casa da Maria Senhora, a Graça, né? Gracinha, Graça, perguntou, e os seus profetas? Falei, eu vou falar sobre isso. Porque esse sistema é cheio de profeta, que dá cada profetada, meu irmão, que o cara toma na orelha aqui, depois vem outro e toma do lado de cá. Então, aqui nós temos definido palavra. E quem prega a palavra? É o ministro. É que prega, mais ninguém. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Por que que não caiu? Porque fora edificado sobre a rocha. Agora, todo aquele que ouve as minhas palavras, ele ouve também, mas não as pratica. Tem gente que dá aquela iniciativa, parece que vai, né? Você está com a manivela, ela vai pegar. Não deu. Não é isso? Então todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado também a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E o que aconteceu com o prudente, aconteceu com o nécio, o insensato, o imprudente. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela o quê? Desabou. Sendo grande a sua ruína. Então nós temos hoje uma ocupação, ou uma pré-ocupação, ou uma ocupação. Eu falei para os irmãos, você não pode edificar sem primeiro conhecer o fundamento. Então o que quer dizer? Você tem que conhecer o fim para começar o fundamento. Você não pode edificar nada sem primeiro conhecer o fim daquilo e que fundamento você está edificando. Nós vamos detalhar isso aqui, porque isso é muito rico, abençoado. E isso é para os cautelosos filhos de Deus, os prudentes filhos de Deus. Você entendeu, abençoado? Aquele que realmente não leva essa vida debaixo da graça com brincadeira, mas tem uma visão, um alvo. Qual é o alvo? Edificar e ser bem-sucedido no final da sua edificação. Esse aí é o que tem que ser a minha visão e a sua visão. Por isso que é muito importante na sobre-edificação nós falarmos sobre isso e você entender bem sobre isso, para você não tropeçar como alguns estão tropeçando, achando que está certo. Esse negócio de achar é muito relativo, não é? Muito perigoso. Então você tem que ter convicções daquilo que você está ouvindo e fazendo. E não pode ser no toque de manivela, aí, papai, e participando, e falando, pregando junto comigo, depois, não gostei disso, não. Então por que você concordou, cara? Eu não estou te entendendo. Você entende e depois vai embora, então mostra que você é o quê? Um insensato, um nécio. Caminhou tão bem e morreu. Entendeu, irmão? Papai, entendi. Tem alguma dúvida? Não. Não, mas agora, sei lá, vem um troço aqui, um passarinho aqui.
Então, nós precisamos de entender isso aí bem. E Paulo traz isso lá em 1 Coríntios 3, 10, 11, com toda a categoria, né, que ele diz: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente consultor. E lá no 11 ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Só. Tanto quem lançou o fundamento, como o que edifica e o que o sobre-edifica, tem que conhecer bem esse fundamento. Que é quem? Jesus de Nazaré. Foi posto pela planta planejada do prédio. Deus, como edificador, Paulo diz: nem eu e nem Apolo, mas o que dá crescimento, esse aí que é o grande. Então é Deus, né? Então ele diz: o fundamento foi posto pela planta planejada do prédio. Deus tem um prédio e tinha que colocar um fundamento que desse o quê? Para suportar esse prédio, né? Tem que ser um prédio, os pesos tem que ser equilibrado com esse fundamento. E que é qual? Jesus Cristo, o Nazareno e o ressuscitado. Você tem que entender Jesus de Nazaré através do ressuscitado, e não através de Pedro, João, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas. Não. Você tem que entender pelo fundamento que recebeu, o que lançou o fundamento, que foi Paulo, que recebeu no terceiro céus, pelo ressuscitado, quem foi? Jesus de Nazaré. É o que ele diz lá a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então nós temos que entender as 14 epístolas de Paulo para entender o fundamento que é Jesus de Nazaré. Tem que ser de acordo com Paulo. Se não for de acordo com Paulo, você e eu podemos entrar numa gelada e construir em cima de areia. E depois o resultado vai ser bem triste. Vai haver muito choro. Então, lancei o fundamento como prudente consultor. E esse outro que edifica e o que sobre-edifica, veja como faz sobre este fundamento, que é Jesus Cristo. É Paulo? Não. Paulo é o fundamento? Mourão é o fundamento? Moisés é fundamento? Não. Davi é fundamento? Não. Quem que é fundamento? Então, José Luiz não é fundamento. E estão fundamentando naquilo que ele está falando hoje. É lógico, ele falou corretamente. Eu não estou dizendo em momento nenhum que José Luiz errou, que para mim ele não errou. Em nada. Até nas coisas que eles falam que ele errou, para mim não. Foi Deus colocou no coração aquilo para que ele ativasse a sua fé, a sua pessoa, até chegar no que chegou. Mas eu não posso falar mais de José Luiz ou de Paulo do que é Jesus Cristo. Eu não posso falar. Jesus Cristo eu tenho que falar mais. Porque ele é o quê? O fundamento, a pedra angular, rejeitada pelos sacerdotes daquela época. Então nós não podemos rejeitar Jesus Cristo. Nós temos que falar, porque se eu não conhecer ele bem, eu posso edificar ou sobre-edificar e danificar os irmãos. Eu não posso fazer isso. Então, por isso que essa construção da graça dividida em 3 partes, ele deu cada um apóstolo, cada um. Você vê, por que Paulo não edificou? Ele até fala sobre edificação, mas ele sabe que, como perito arquiteto, ele veio para lançar o fundamento, e não tem outra coisa. E outro edifica. Então ele diz: eu estou fora da edificação. Agora cada um veja como sobre-edifica. Então esse sobre-edifica precisa de ter alguém para conduzir, porque é um terceiro grau.
Precisa de alguém colocar os pilares, os negócios tudo direitinho, e conhecer bem da planta, bem do fundamento, porque senão eu começo a colocar peso acima do que o prédio pode suportar. Está muito bonito, o que vai acontecer? Ele vai começar a trincar, né? Né, Luiz? Começa a trincar, começa a dar... Aí vai ter que jogar tudo no chão, começar tudo de novo. Né? Então nós não podemos vacilar nisso aqui, temos que ter um cuidado assim extremo nisso aí, abençoado. Por isso que não pode ser muita gente, até a coisa avolumar, não pode ser muita gente, tem que ser poucos que vão entendendo, cada um na sua posição, porque você faz parte dessa construção, você também é responsável pela essa construção. Somos edifícios de Deus, então precisamos de saber cada um a nossa posição e investir naquela posição que Deus te deu. Você tem que investir naquela área, porque nós não estamos falando de algo físico simplesmente, mas é a igreja, é algo espiritual, humana, espiritual. Nós precisamos de saber disso aí. Assim é, abençoado? Então, o fundamento tem que ser posto pela planta planejada do prédio, tamanho, peso, e esse prédio teria que ser reedificado, como eu falei aqui, por 2 ou 3 lançamento, o fundamento, que é Paulo, e a edificação e sobre edificação. 2 apóstolos edificando, sempre observando o quê? O fundamento, que é Jesus. Agora ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além de que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, tanto o fundamento como a edificação, é sobre edificação, a visão é Jesus Cristo, não tem outra coisa. Porque senão, outro nome, é esse nome que é acima de todos os nomes. E eu lembro que o edificador falava, olha, não sou eu, não veja a mim, mas ouça o que eu falo, que Deus fala é o que sai da minha boca. Não é? Ele falava isso incansavelmente. E nós entendemos, nós que recebemos a graça, entendemos isso aí bem. Então, vamos aqui. No versículo 24 lá de Mateus 27, disse Jesus de Nazaré, todo aquele, pois que ouve as minhas palavras. Aqui, Jesus de Nazaré estava falando para a igreja que estava ali ouvindo. Em João 10, 26, ele diz, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, porque vocês não me ouvem. Os que não ouvem não conseguem nada com Deus, nem edificar a sua vida, fica aquela vida monótona, aquela vida sem perspectiva, sem realizações. E edificar quer dizer realizações. E nós vamos alcançando isso aí gradativamente. Então, então ele escolheu todos aqueles, né, todos aqueles que são separados como ovelha, para ouvi-lo. Né? E lá em João 1,17, ele vem dizendo, só para a gente definir isso, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, esse que é fundamento, trouxe a graça. Trouxe a graça e revelou a quem? Ao apóstolo Paulo. Porque naquela época ele pregava a graça? Não. Porque ele diz, eu não vim revogar a lei e os profetas, mas eu vim o quê? Cumprir. A lei que foi trazida por quem? Moisés. Que teria o seu o quê? Fim. O fim da lei é Cristo. Então é necessário que todos aqueles que ouvem saibam disso, para saber dividir em qual etapa que você está, na lei ou na graça. Na graça, na lei teve o seu fundamento, na graça nós temos o outro fundamento. Né? Na lei o fundamento era Moisés, na graça o fundamento é quem? Jesus Cristo, que foi entregue a Paulo, que diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pronto.
Aí Jesus, através de Paulo, lançando o fundamento, trazendo as bases. Não há pecado, não há diabo, não há inferno. Você já está curado e sarado, enriquecido. Isso tudo é o quê? Fundamento. E você tem que edificar em cima disso. Você tem que levantar e dizer, em cima do fundamento que é Cristo, sou mais que vencedor. Porque ele diz que sobre todas as coisas somos mais do que vencedores. Que Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Olha o fundamento aí. E a revelação do resultado do fundamento, que é o quê? Triunfo. E nós não podemos desanimar, nós não podemos retroceder, mantendo firme a vossa confissão, porque aquele que prometeu é fiel. Então, abençoados, temos que saber que em qual fundamento a igreja está sendo edificada. Para que o fim dela, que já está determinado, lá em Mateus 7, já esteja na sua mente. Que vão bater os ventos com ímpetos, não é isso? Vão bater, a chuva vai cair, os ventos vão bater, mas você não será o quê? Destruído. Então você está passando por uma situação, vivendo a graça de Deus. É isso aí que muitas vezes tira a pessoa da posição, pessoal. Você pode ver que todos aqueles que reuniam conosco, que falavam junto comigo, pregavam junto comigo, dizia Abba Pai, testemunharam muitas coisas da minha pregação com eles. Só que o que aconteceu? Tudo que você fala é provado. Os anjos vão te cobrar, para ficar bem consolidado aquilo. Quando a coisa apertou de fato para eles, o que eles fizeram? Vazaram. Se estava concordando, se estava tudo bem, se estava sentindo bem, estava caminhando, tudo estava maravilhosamente bem. Quando veio uma leve e momentânea tribulação a mais, recuou, pulou do barco. Pularam do barco, meu irmão. Ué, que isso? Isso está errado, isso não está correto. Não, eu prefiro ouvir o edificador porque ele não existe mais, eu também tenho que dar satisfação mais, não quer saber de mais nada. Que acaba não estando nem aí. A verdade é essa, porque não tem compromisso localizado, né? Aí e não ouve a verdade. Então vamos lá. Então, todo aquele que o Senhor separou, ele pregou e ouviu, né? E nós temos que saber disso para nós termos um posicionamento bem firme. E ele diz: o prudente tem tudo com Deus. Prudente tem tudo com Deus. Deus se agrada dos prudentes. Deus agrada daqueles que realmente reconhecem todo o seu lugar, porque ele é servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E é cauteloso, é sensato, ajuizado. Ele, para vir à reunião, ele se prepara. Ele diz: vou para a reunião, vou para o centro educativo para receber a direção de Deus. E a minha mente estará firme, porque os meus ouvidos estão comprometidos com essa palavra. Eu vou ali para isso, porque eu quero ser considerado pelo Senhor e pelos anjos como o quê? Prudentes, cauteloso, ajuizado, porque ele tem aquele mesmo sentimento que houve daquelas virgens prudentes. Nós não temos essa qualificação de Jesus de Nazaré, que em Mateus 25, de 1 ao 8, sobre as 5 virgens prudentes e as 5 o quê? Nécias, imprudentes. Aí vem Jesus aqui falando, que é o fundamento de tudo. Olha aqui a base bonita. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e a encontrar-se com o noivo.
Então, virgem aqui quer dizer aquelas que estavam separadas para aquele noivo. E o noivo aqui era quem? Jesus. Tudo é Jesus, fundamento, Jesus Cristo. 5 dentre elas eram o quê? Nécias, e 5 prudentes. É o fundamento. Fundamento. Aqueles que ouviram e atenderam serão comparados ao homem prudente que edificou. E aqueles que ouviram e não deram ouvido serão considerados o quê? Nécios, que também edificaram. E aqui nós estamos vendo 10 virgens que estão edificando, porque todas elas têm uma proposta, qual? Receber o noivo para o casamento, não é isso? Olha aqui, 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, prudente, não levaram azeite consigo. No entanto, não, peraí, deixa eu começar de novo, que eu me perdi. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Por quê? Prudente é aquele que prepara antecipadamente. Igual você sai de casa, o tempo está assim, meio quente, meio frio. Fala, não, vou levar a blusa não. Tá meio quentinho. Aí vai dando lá 3 horas, 4 horas. Começa a falar, por que eu não trouxe a minha blusa? Ou o tempo está meio fechado e não vai chover. Aí ele sai, aí começa a chuviscar e fala, pô, caramba, por que eu não trouxe a sombria, o guarda-chuva? Um é prudente e o outro é o quê? Nécio. Assim é a vida com Cristo. Você tem que ser prudente. Como? Ouvindo atentamente o que o noivo está falando contigo, o que você tem que fazer. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E nós vimos que quando o noivo chegou, aliás, elas dormiram, pesado o sono, e marcou o noivo e não veio. É assim mesmo. Marcou o noivo e não veio na hora. Elas dormiram, ao acordarem, a lâmpada de uma apagou, e da prudente, como ela tinha o azeite de reserva, olha aí, a prudente edificou sobre a rocha. Ela vem sempre receber alimento, e alimento sólido, alimento bom, porque vai haver momento de tribulação em que aquelas nécias vão passar, mas se não tiver o recurso, vão naufragar. E as nécias pediram às prudentes, me dá um tiquinho desse azeite seu. Não. A palavra tem que ser sim, sim. Não. Tem hora que você tem que falar não. Agora não dá. Vão lá no mercado e compra. As nécias falaram, então vão conosco também. Acho que houve até essa proposta. Não está escrito não, essa é por minha conta. Vão lá conosco também. Não. Vão lá, Hilton. Vamos lá. Pode ficar lá também, bom, lá que é bom. Aí que tá aí que tá a grande situação. Não, eu já passei por lá, foi muito bom. Não dá para voltar mais não, meu amigo. Eu quero é continuar, a vida segue. Não vou dar uma de inércia. Se você quer ir, vai. Você é livre. Tudo te é lícito. Você tem direito de vir e de ir, meu irmão. Só que está colocando quem é prudente, quem é nécio. Quem é prudente, quem é nécio. Vai ver depois.
Ah, depois vamos ver. E ficou bem claro aqui que a Nécia dançou. O noivo, enquanto ela foi lá comprar, o noivo veio, entrou na recâmara, as Nécias chegaram, Senhor, não as conheço. Caramba, isso é sério, né? Então nós temos que pensar bem nisso aí. Assim é, abençoado. E dessa forma é que aparecem os prudentes e os imprudentes. Lá em Atos 17, vamos lá, Tiago, Atos 17, 10 e 11, nós vamos ver aqui uma igreja, 17, 10 e 11. É 7 ou 17? Ah, isso, eu falei 17? 17. Porque está escrito 17, que eu escrevi errado, Tiago. De vez em quando dá os erros, né? Você perdoa? Foi mal aí, mas acertamos. Nós vamos ver um povo aqui também prudente. E vamos ver um Nécio aqui, dito por Paulo. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Paulo pregava na sinagoga dos judeus, meu irmão. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda o quê? Avidez. O que é avidez? Fome, desejo, desenfreado de comer aquilo. Ávidos, famintos, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Povo prudente. Prudente não vacila, está sempre ouvindo, comparando. Não, peraí, vamos ver aqui, Jesus de Nazaré, as palestras faz isso, sempre a gente mostra a lei, a graça, no fundamento, na edificação e na sobre-edificação. Vamos ver, para a gente ver onde nós estamos. Não estamos andando, pisando em areia movediça. Nós temos que pisar em solo rochoso, em solo firme, porque quando bater os ventos com ímpetos, essa casa não vai cair, ela vai permanecer firme. Então os bereanos eram mais nobres do que de Tessalônica, e os tessalonicenses, diz Paulo, que a fé deles se espalhou sobre a terra e era invejosa pelos outros povos, eles invejavam, e os de Bereia foram maiores do que de Tessalônica, porque eles ouviam. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será considerado ao homem o quê? Prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é a palavra, abençoado. Cristo é o verbo que veio e habitou entre nós, cheio de graça e de poder. Assim é? E nós pregamos o Cristo, que é o fundamento, e a ressurreição dele, que aclara a nossa mente para entender bem o fundamento, e vir com elementos da edificação, mas bem sólidos, bem firmes, porque nós não podemos vacilar. Assim é? Você recebe isso? Então, melhor semana para todos e recebam sem limites.